Salve tutti! Me chamo Stefânia de Marchi, nasci em Curitiba. Eu sou advogada e atuei no Brasil por mais de 10 anos em áreas diversas. Em junho de 2018, quando eu tomei a decisão de vir para a Itália fazer o reconhecimento da minha cidadania, eu tinha tomado a decisão de me desligar do último escritório no qual eu trabalhei. Então eu vim para cá em junho, obtive o reconhecimento da minha cidadania italiana, fiz o pedido também para da minha cidadania da minha mãe, para os meus três irmãos, somos todos já hoje cidadãos italianos reconhecidos. Nesse tempo que eu fiquei aqui, como eu divulgava nas redes sociais as coisas que eu estava fazendo, amigos e amigos de amigos me pediram para buscar documentos, fazer pesquisas aqui. E eu sempre acompanhava as atividades da Escola da Cidadania Italiana do Barbiero. E fiquei sabendo que ele estava lançando mais um módulo ou uma nova etapa do curso Como Ganhar Dinheiro na Itália. Então isso me interessou e eu me inscrevi, gostei bastante do material. E isso daí eu comecei a trabalhar efetivamente fazendo busca de documentos e pesquisas genealógicas aqui. Naturalmente, as pessoas passaram a me pedir também para prestar o serviço de assessoramento como consultora para acompanhamento nos órgãos públicos e pedir o reconhecimento da cidadania italiana aqui para os clientes. Eu aceitei o desafio, apesar que eu sabia muito bem que uma coisa é você pedir o reconhecimento da sua cidadania e da sua família. E uma coisa completamente diversa é você chegar num comune dizendo que você tem um cliente e conversar com o oficial para que o oficial aceite que você desenvolva as suas atividades como consultor naquele comune. Então eu estava já com uma cliente aqui, isso foi mais ou menos em dezembro de 2018, e por coincidência eu fiquei sabendo que o barbeiro estava selecionando candidatos para participar de um grupo de mentoria como consultor para justamente prestar esses serviços de assessoramento para o reconhecimento de cidadania aqui na Itália. Então eu mandei meu pedido de inscrição e foi um suspense, porque então o Fábio disse que iria ligar, eu fiquei esperando alguns dias, aí fui lá na Escola da Cidadania quando tinha as lives e escrevi lá quando que a gente vai ter notícia da mentoria. Acabou que um tempo depois, é porque tinha que escrever quais as razões, por que você deveria ser escolhido como mentorando. Então eu fiquei naquela expectativa, será que eu vou ser escolhida ou não? Aí uns dias depois que eu fui lá e escrevi no chat da Escola da Cidadania, eu tava saindo, eu vou lembrar para sempre daquela noite, uma serata, né, diciamo, tava saindo do apartamento, toco o telefone e falou, Stefânia, aqui é o Fábio. E de primeira eu confesso que eu não associei que o Fábio era o Fábio Barbiero. Daí eu fiquei assim, Fábio? E ele o Fábio Barbiero, tô ligando por causa da mentoria. Daí, nossa, meu coração já disparou. E eu tava saindo do prédio e ele falou, você pode falar um pouquinho? Eu tô saindo, mas tudo bem. Encostei assim as costas na parede e fiquei ouvindo. Aí ele me fez algumas perguntas, a gente conversou e no final eu expliquei que eu já tava com a cliente aqui e tudo mais e que meu maior interesse era, na época, era saber como abordar o comune, quais palavras usar, quais expressões usar, como que é a conduta de alguém que se apresenta como assessor para verificar com o oficial se você pode desenvolver o seu trabalho ali. Então eu sabia que tinha que perguntar certas coisas a respeito de vários aspectos do processo, seja em questão da residência, seja em se tratando do vigile, seja em se tratando da questão dos documentos. Só que tem coisa que você é melhor evitar você perguntar diretamente. Você tem que
construir a sua pergunta de uma forma que você vá conversando com o oficial e aí você extrai as informações que você precisa sem que você necessite perguntar diretamente. Então eu falei isso para o Fábio no telefone aquele dia, que eu estava buscando principalmente saber esse manejo, quais palavras, quais expressões usar. E no final da ligação ele falou: Estefânia, você foi aceita. E eu já estava com o coração disparado. Então, nossa, assim, me deu emoção. Mesmo agora contando, eu fico meio emocionada. E foi um momento inesquecível quando eu soube que eu tinha sido escolhida para a mentoria. Então, a mentoria, o programa mais ou menos se desenvolve. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente se comunica praticamente o dia inteiro. Se você tem dúvida, quer compartilhar alguma coisa, tem uma coisa diferente acontecendo, a gente se fala por lá. Tem um contato direto, então, com os outros mentorandos e com o próprio Fábio. E, além disso, a gente se reúne 2 vezes por mês, por videoconferência. E temos, daí, reuniões contando, cada um conta um pouco do que está acontecendo. A gente troca ideias sobre situações peculiares que muitas vezes acontecem com os clientes, questões de permesso de soggiorno. É porque você trabalhar aqui como assessor envolve um conhecimento bem amplo, seja até em direito civil de família, por exemplo, um certificado no qual a mãe não declara que é a mãe do filho, como que você faz? Então, além desse conhecimento de direito, que de certa forma envolve direito civil, direito de família, é também uma atividade muito dinâmica, porque cada cliente tem um estilo próprio, uma história, e podem acontecer muitas variáveis, infinitas variáveis. Então a gente se reúne, a gente conversa sobre tudo isso, esclarece dúvida, e algo daí que eu percebi que foi uma grande vantagem de ser uma mentoranda é porque muitas vezes quando a gente encontra desafios no meio do caminho, a gente desanima. E você ser um consultor aqui na Itália é, de certa forma, um trabalho solitário, porque a não ser que você, enfim, trabalhe junto com um parceiro, mas quem atua sozinho, você fica sozinho, e você, os clientes, você e as autoridades italianas. Então é uma coisa muito solitária e às vezes quando acontecem desafios a gente desanima um pouco, dá um exaurimento, seja físico, porque a gente tem que ficar indo com os clientes nos órgãos públicos, e seja mental, porque muitas vezes você tem que resolver coisas assim, situações novas e inusitadas. Então daí eu descobri uma das vantagens de ser mentoranda é que essa sensação de ter com quem compartilhar e de conversar com pessoas que passam por coisas similares. Então isso, de certa forma, toda vez que a gente termina a reunião por videoconferência, eu me sinto renovada, me recarrega energia, a gente ri muito e então essa foi uma das grandes vantagens que eu não pensava antes, mas que se mostrou muito importante, que é a questão de compartilhar informações com pessoas que você pode confiar, que estão passando por coisas similares que você. E o Fábio comenta muito do mindset, que é um estado mental que você tem que ter para atuar nessa área, para evitar que você se influencie por boatos e coisas que possam te deixar inseguro na hora de conversar com o oficial do comune, por causa que a postura faz muita diferença. Então, o filtro que você aplica para perceber a realidade é tudo. Se você está ali com um filtro de confiança, de certeza, e você chega no comune com essa postura, é isso que você vai transmitir ao oficial, que você sabe o que você está fazendo. Só que se você chega com um filtro meio deturpado, não adianta. Nós somos humanos e temos vários sensores inconscientes para perceber esses elementos do rapporto, né, desse interchange.
entre pessoas. Então o oficial percebe que você tá inseguro, nervoso, e isso pode atrapalhar. Então, uma das vantagens que para mim foi muito benéfica foi essa questão de um mindset diferente. Como mudar o filtro, mudar o mindset, mudar o seu estado mental para que você chegue no Comune e passe a confiança e mostre que você respeita o trabalho do oficial e ao mesmo tempo você sabe o que você está fazendo, você conhece a legislação. Então, isso foi muito bom. E outra coisa que eu gostei bastante também é que o barbeiro dá muitas dicas de marketing de uma forma geral, mas abrangendo tudo. Como lidar com os clientes, como dar retorno, como fazer follow-up e qual a conduta perante os clientes, o quanto você se envolve ou não com o que está acontecendo. Isso muito importante para mim. E isso envolve daí também dicas para organizar os documentos, dicas para você montar suas pastinhas dos clientes. Tudo isso está por trás de um desenvolvimento de assessoramento eficiente, porque é um trabalho burocrático. Você tem que armazenar documentos, você tem que armazenar informações, você tem que fazer relatórios. Então, como eu era advogada, eu acho muito similar mesmo a um escritório de advocacia. E o Fábio, daí, dá muitas dicas legais nesse sentido. Quais documentos você leva para o Comune do seu cliente, o que você tem que deixar ali meio preparado caso ele fale alguma coisa do permesso do seu jornal, você já saca lá circular. Então isso é muito enriquecedor e agiliza e dá mais eficiência na atividade. Outra coisa que eu gostei bastante foi que o Fábio dá sempre muitas dicas de como que você pode agilizar o processo em qualquer fase, sem parecer que você está pressionando o oficial, de forma que você consiga agilizar, ajudando a pessoa a fazer o trabalho dela. Isso é muito transformador. Bene, então essas foram algumas das vantagens que eu identifiquei assim até o momento. Com certeza, depois que eu terminar o vídeo, eu vou lembrar de outras, só que tudo bem. Acho que o principal para mim que eu achei que ser uma mentoranda do Fábio enriqueceu minha atividade foram esses elementos que eu descrevi. Grazie, ciao! In bocca al lupo!